A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Cícero trazendo mais uma ilustração, hoje concernente a 3 tipos de vinho. Queremos ver aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando lemos na Bíblia, encontramos Paulo falando aqui a carta aos Efésios, que não devemos embriagar com vinho, em que há contendas, e a ordem é encher do Espírito Santo. Trago nesse momento essa ilustração onde iremos falar de 3. Eu disse 3 tipos de vinhos dentro da Bíblia. Vamos lá. Primeiro, estaremos vendo em Salmo capítulo 60 e o versículo de número 3. Fala do vinho da perturbação, que diz o seguinte: E fizeste viver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Quando a Bíblia fala aqui, no livro de Salmo, relatando que há o tipo de vinho que perturba, que deixa uma pessoa confusa, perturbada ou perturbado. Esse é o primeiro tipo de vinho que falamos. O segundo tipo de vinho estaremos lendo aqui em Provérbios 20, verso 1, que diz: Vinho zombador é a bebida fermentada, provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por elas. Aqui em Provérbios encontramos que é um vinho do escarnecedor, do zombador, e a bebida fermentada provoca brigas, contendas. Quem é sábio não pode deixar dominar por eles, porque vai perdendo sentido, vai se embriagando e muitas das vezes perde o controle de uma situação. Ainda como vinho escarnecedor, quero ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, que diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Pedro aqui, ele alerta que nos últimos dias vai surgir escarnecedores, vai surgir zombadores, seguindo as próprias paixões, buscando as coisas da carne e não as coisas do Espírito. Por isso nós devemos ter cuidado com o escarnecedor. O escarnecedor é aquela pessoa que está escarnecendo sempre, está sempre zombando. Isso é um tipo de vinho. Cuidado com o vinho do escarnecedor. Iremos falar agora em Apocalipse capítulo 16, versículo 19, onde falamos aqui do vinho da indignação, que diz: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se livrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação, da sua ira. O vinho da indignação. Lembrou Deus e deu o cálice do vinho da indignação. Terceiro tipo de vinho, o vinho da indignação. E nesse vinho da indignação, nós encontramos dentro dele
uma substância terrível que eu quero alertar aqui a cada um de vocês. Onde está registrado em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 9, que diz: Mas um profeta do Senhor, chamado Obed, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhe disse, estando irado contra Judá: O Senhor, o Deus dos céus, saiu de Samaria, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele disse, estando irado contra Judá. E aí nós vemos aí o vinho da indignação, que traz dentro dele ódio, raiva, zanga. Muitas das vezes porque não fala vingança. Está tudo envolvido nesse vinho de indignação. É um vinho de ódio, um vinho de raiva. Quando este profeta, ele estava em Samaria e foi ao encontro do exército, ele disse isso contra Judá, e estando ele irado, estando ele desta forma, desta maneira, com ódio, com muita raiva. Devemos ter cuidado para não beber desse tipo de vinho, mas a orientação de Paulo em Efésios 18 é: não embriagueis com vinho, aqui há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para que não possamos estar aí com raiva, com ódio. A Bíblia diz que nós devemos, antes de orarmos o Pai Nosso, perdoar os nossos acusadores, antes de orarmos o Pai Nosso, antes de levar uma oferta. É verdade que, como seres humanos, somos afligidos, atingidos, provocados. Mas nós não podemos levar, porque o mal que está em alguém não pode nos atingir. O mal que está em alguma pessoa que vem fazer o mal, que seja através do vinho da perturbação, do vinho da zombaria, o vinho da indignação, do ódio, da raiva, mesmo que nós ficamos assim machucados, oramos a Deus. Muitas das vezes não podemos andar com essa pessoa. Diz a Bíblia que andará dois juntos, se não tiver acordo, né? Mas perdoe, não deixe de ser o seu coração, ore a Deus, para que possamos buscar as coisas do Espírito. E que Deus abençoe e nos ajude, que possamos encher-vos do Espírito Santo. Porque os vinhos a contenda, os vinhos a confusão, os vinhos por aí a brigas. Nós falamos aqui na parte figurativa, a confusões, a discussões. E tudo isso é provocado pela carne. Quem anda no Espírito, ele não vai estar fazendo a vontade da carne. E nós devemos, como cristão, fugir dos vinhos da perturbação, dos vinhos da zombaria e do vinho da indignação. A raiva tem matado, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, tem matado e mata espiritualmente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos aqui seguir o conselho do apóstolo Paulo, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.